Nos encontramos aqui no estúdio A Voz da Profecia com o objetivo de continuarmos com as nossas conferências. Hoje, a nossa conferência de hoje, número 3, vamos falar sobre a continuação das lições da Escola Sabática. Hoje vamos nos apegar na lição número 3, onde vamos encontrar um tema muito importante que fala de Cristo e a tradição religiosa. Para todos os irmãos que têm o teu mensagem, eu lhes convido em que abram na página 39 para encontrarmos realmente qual é a lição que vamos estudar. Cristo e a tradição religiosa. Para entendermos esta lição, temos que procurar o contexto deste título para compreendermos realmente qual é a mensagem central para nós esta noite. Mateus 15, versículo 8 e 9. Nós encontramos no versuário desta semana algumas palavras que Jesus falou diante dos fariseus, quando diziam que eles lhe honram apenas com os lábios, mas o coração está longe dele. O que Jesus queria dizer com estas palavras? Ok. Nós temos aqui na leitura para o estudo da semana, Mateus capítulo 23, temos Mateus capítulo 15, Isaías 29, Mateus 5, 17, 20 e Romanos 10, versículo 3. Queridos irmãos, se nós buscarmos o capítulo 23 de Mateus 1 até 7, vamos encontrar o contexto geral daquilo que Jesus falou com os fariseus. O capítulo 23 de Mateus nos mostra a atitude farisaica que Jesus condenou e que hoje serve para nós um modelo para buscarmos as orientações que Jesus quer que nós sigamos. Mateus capítulo 23, versículo 1. Os doutores da lei falam, mas não agem. Este é o título. Então Jesus pregou às multidões e aos seus discípulos: os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Contudo, não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Versículo 7. Gostam de serem cumprimentados nas praças e de serem pelas pessoas chamar-lhes de mestres. Queridos, nos encontramos numa lição muito chocante. A lição muito chocante. Jesus fala para as multidões e para os seus discípulos. O que é que ele fala? O que ele fala é que encontramos no livro de Mateus 23, quando ele dizia assim: ó discípulos,
ou multidões. Na cadeira de Moisés estão assentados os fariseus e os escribas. Quem são os fariseus? Quem são os escribas? São os elementos que titulavam como doutores da lei e que ensinavam o povo de Deus. Foi a repressão que Jesus dirigiu aos discípulos e à multidão, falando da liderança daquele tempo. Esta mensagem tem alguma coisa a ver conosco? Ainda vamos buscar bem este tema quando diz Cristo e as tradições da religião. Queridos irmãos, no livro de Mateus capítulo 15 vamos encontrar outro cenário. Jesus é condenado pelos fariseus de que os seus discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. Além de lavar as mãos antes de comer, era uma tradição dos anciões daquele tempo. Mas, irmãos, ainda vamos contextualizar bem este assunto. Lavar as mãos antes de comer tem a ver com a saúde. Tem a ver com a saúde. E ninguém, de fato, pode comer sem lavar as mãos. Quando os fariseus condenam os discípulos que não lavaram as mãos, tinham razão. Porque qualquer um que come tem que lavar as mãos, está certo? Queridos, precisamos entender bem o contexto desta situação. Este tipo de lavar as mãos que os fariseus estavam se referindo não é chegar na bacia, pegar a água, lavar as mãos como tens feito, como eu tenho feito. Era um ritual tradicional que os anciões se inventaram como uma lei também. É a razão pela qual, quando eles viram que os discípulos não praticaram o ritual que eles inventaram quando ao lavar as mãos, então eles criticam Jesus. Olha só os teus discípulos que estão a fazer. Jesus respondendo disse que, olha, por que vocês invalidais a lei do meu Pai através das vossas ações? Vocês estão a obrigar que os outros cumpram a lei dos vossos pais. É quando que ninguém está interessado a ensinar que as pessoas cumpram a lei de Deus. Este é o contexto principal da lição número 3. Mas ainda vamos no detalhe desta lição. A lição trouxe-nos o primeiro ponto, a cadeira de Moisés. Aquilo que já acabamos de ver. Depois veio mandamentos dos homens. Depois veio tradições dos anciões. Os preceitos dos homens. Justiça excessiva. Queridos, na lição desta semana, buscando o contexto geral resumido, vamos encontrar 3 pontos importantes. O primeiro ponto diz assim: o membro da classe vai aprender a compreender que a tradição religiosa não pode nunca substituir a lei de Deus. O membro da classe vai sentir a convicção da superioridade da lei de Deus sobre a tradição. Último, ele fará permitir que o Espírito Santo desenvolva o tipo de justiça que começa no coração. Ainda vamos bem buscar o contexto desses assuntos. Queridos, os fariseus tinham as suas leis. A partir da lição número 1 até a lição número 2, estudamos que, além dos 10 mandamentos que Deus tinha dado como norma, os fariseus acrescentaram 613 leis, das quais 39 somente para o sábado e o resto para outras coisas. Os fariseus, depois de terem
unido esses mandamentos. Disse a lição do segundo dia, queridos, acompanha na lição do segundo dia, para vermos o que a lição disse quando aos mandamentos dos homens. Eu vou tomar a leitura. Embora os escribas e os fariseus estivessem na cadeira de Moisés, a sua fonte de autoridade para a instrução religiosa ultrapassava o Velho Testamento. Sublinhe. Deus já deu a lei. Tudo bem. Os fariseus acrescentaram leis na lei de Deus, de maneira que as suas leis ultrapassavam a lei que Deus deu. Diz que a lei que os fariseus utilizavam consistia em interpretações bíblicas dos principais rabis. Tais interpretações não se destinavam a substituir as escrituras, mas a completá-las. De início, as interpretações circulavam oralmente. Mais tarde, os escribas começaram a compilá-las em livros. Queridos, estamos num ponto muito importante que você precisa acompanhar seriamente este assunto. Porque através deste ponto, nós falaremos alguma palavra que talvez será novidade para você. Talvez será um ponto chocante para você. Mas Deus nos levantou para levar a verdade como ela é, para despertar os que dormem no momento de olhar. Para que isso aconteça, é preciso cavar no fundo para buscar as verdades escondidas, porque o tempo está no fim. E o tempo de falar a mentira acabou. Vamos lá. Os fariseus tinham compilado as suas leis em livros. O que quer dizer isso? Deus já deu o decálogo, tudo bem. Mas acontece que os fariseus, com a sua atitude, criaram outros mandamentos que ultrapassaram aquilo que Deus disse. Mas aqui na leitura disse que a intenção dos fariseus não era para poder interromper o assim diz o Senhor. A intenção deles era para ver se, através dessas leis, o povo fosse exigido a compreender a palavra de Deus. Afinal de contas, cada lei que eles davam, valorizavam primeiro do que a lei de Deus e tornaram-se as leis deles acima do assim diz o Senhor. É verdade que eles, ao colocarem as leis, a sua intenção é para organizar, não era para desviar, era para organizar. Mas a organização que ultrapassa o assim diz o Senhor já está fora do contexto bíblico. Prezados e queridos irmãos, precisamos compreender esta mensagem que quer dizer com esta situação quando ao dia de hoje. Ainda tem uma parte que vou ler. A primeira publicação oficial da lei rabina só surgiu no final do século II, na era cristã. Ok. Queridos, os fariseus tinham compilado as suas leis em livros. Para quê? Para que não se esqueçam as suas leis. A lição disse que primeiro eles trabalhavam oralmente. Eles falavam oralmente. Mais tarde viram que as leis eram demais, tinham que ser compiladas a um livro. Por quê? Para que servia este livro? Este livro servia para ser consultado todas as vezes que precisassem de organização. Consultavam este livro, porque neste livro onde estava incluso todas as suas leis. Mas eles não tinham intenção, presta atenção ali, não tinham intenção de substituir as escrituras. Eles tinham a intenção apenas de organizar aqueles que seguem as escrituras. Só que depois ultrapassaram o nível que Deus orientou. Agora vamos parar. Já lemos na lição. Agora vamos contextualizar a situação, porque a lição não foi escrita para os antepassados. A lição fala dos antepassados para nos mostrar o caminho a seguir. Ok. Eu sei que estou falando para
dos Adventistas do Último Dia que estudam esta lição. Eu sei que se calhar o monitor da tua classe não afundou o caso para chegar até onde vou chegar agora. Mas não pode achar estranho, porque a verdade tem que ser dita. Queridos, onde há pessoas reunidas, precisa organização. Isto é certo. Qualquer sítio onde tem pessoas reunidas ou reunidas, precisa de uma lei reguladora que possa regular este conjunto. Mas a lição de hoje, ao falarem do regulamento que os fariseus adotaram para a organização do povo pela qual eles dirigiam, querem nos buscar a experiência de compreendermos que também hoje somos uma igreja organizada. E esta igreja organizada precisa também de regulamento. E este regulamento não deve ultrapassar, ou assim diz o Senhor. Mas aqui na lição do quarto dia, na página 43, sublinha, acompanha, encontramos uma palavra que diz assim: os homens agarram-se às suas tradições e reverenciam os seus costumes, nutrindo ódio contra os que procuram mostrar-lhes que estão em erro. É verdade que a igreja tem que ter a organização, está tudo bem. Cada movimento reunido em nome de Deus tem que ter uma lei organizacional que lhes possa colocar em ordem. Isto está certo. A Bíblia não condena isso. O problema maior, muitas das vezes, as leis organizacionais falam mais alto do que a lei de Deus. É a razão pela qual a lição do quarto dia, eu estou repetindo, disse que os homens agarram-se às suas tradições e reverenciam os seus costumes, nutrindo ódio contra os que procuram mostrar-lhes que estão em erro. Queridos, quantas vezes este assunto tem acontecido com você e comigo? Quantas vezes na tua congregação tem acontecido situações de gênero em que os preceitos dos homens, as normas da igreja falam mais alto do que o que Deus disse? Vamos na lição do sexto dia, página 45. Uma pergunta para reflexão, onde vamos rodear quando há esta situação. Diz o seguinte: quais são algumas das tradições que nós, como adventistas do sétimo dia, seguimos? Ok. Aqui os homens agarram as suas tradições e criam ódio com aqueles que lhes dizem que, olha, isso está errado. Mas aqui disse que quais são algumas tradições que você e eu, como adventistas do sétimo dia, estamos a seguir. Queridos, nós encontramos na lição do segundo dia que os homens, os fariseus, quando viram que já não tinham mais meio de falar oralmente as leis, tiveram que organizar um livro onde colocaram todas as leis. Na lição do segundo dia encontramos isso. Agora escuta uma nota que vou transmitir agora. Não te surpreenda, porque nós viemos aqui para falar a verdade e a verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser dita. Queridos irmãos, a igreja adventista é uma igreja organizada. E a lição está a falar para a igreja adventista. A igreja adventista é uma igreja organizada. Agora presta atenção. A lição perguntou quais são algumas das tradições que nós também seguimos. Ok. Já dissemos no princípio que todo sítio onde tem pessoas reunidas em nome de Deus precisa um regulamento. O regulamento serve para fazer com que as pessoas não cada um apareça da sua maneira.
O regulamento serve para organizar as pessoas reunidas. Toda a igreja organizada, toda a igreja reunida precisa de uma organização. Isto é verdade. Os fariseus, quando adotaram as leis, o objetivo deles era para mostrar às pessoas naquilo que diz a Deus. Só que mais tarde as leis que eles colocaram ficaram mais em ponto grande e a lei de Deus ficou embaixo. A lição perguntou-nos quais são as tradições que os adventistas seguem. Eu vou tomar aqui a leitura. Há um livro chamado Manual da Igreja. O irmão está vendo? Veja muito bem este livro. Este livro é o livro Manual da Igreja. É o livro da Igreja Adventista no dia que surgiu como organização. É um livro que foi escrito, foi elaborado pela comissão da igreja com o objetivo de dirigir as pessoas à Bíblia. Ok. Presta atenção, os fariseus quando compilaram o livro, o objetivo dele não era para dirigir as pessoas, era para mostrar, era para que a lei, as leis deles mostrassem às pessoas nas escrituras. Aqui também este manual foi criado a ideia de se ter um manual da igreja. Foi votada em 1882 pela Comissão da Associação Geral. Eu vou tomar a leitura aqui na introdução da lição, na página 17, para que você e eu compreendamos realmente o paralelismo que existe entre as leis do farisaísmo que se compilaram em livros e as leis do adventismo que se compilou neste livro. Presta atenção, se você tem o manual da igreja, está aqui, acompanhe. Se você não tem o manual da igreja, hoje mesmo, vai à casa publicadora, é 1000 kwanza, vai comprar, para depois ao colocar este disco, acompanhe na página 17, estou tomando a leitura, diz o seguinte. No entanto, os líderes não produziam com rapidez um livro de regulamentos para orientar o governo da igreja. Embora a Associação Geral se reunisse em sessões anuais por primores da igreja e os delegados votassem matérias concernentes à ordem e à vida da igreja. Finalmente, em 1882, a Associação Geral votou em sessão mundial preparar instruções aos oficiais da igreja, as quais deviam ser publicadas em 26 de dezembro de 1882. Esta iniciativa demonstrou a crescente conscientização de que a ordem na igreja era um imperativo para o funcionamento efetivo de uma organização e que a uniformidade de procedimentos requeria que um guia de normas fosse disponibilizado em forma impressa. Queridos, eu tomei a leitura na introdução do manual da igreja. Será que você, desde que compraste o teu manual da igreja, já leste a introdução para compreender para que serve este livro? Ou você só compraste o livro da igreja porque o pastor diz que tem que comprar o livro da igreja? Talvez você comprou o manual da igreja porque o pastor disse que tem que comprar o manual da igreja. Talvez você comprou o manual da igreja para que os adventistas, quando te olham, pensam que não, esse mesmo é verdadeiro adventista que tem manual. Eu tenho visto muita gente na igreja, sábado, pega a Bíblia, pega o manual, está aí com ele na igreja. O manual não é livro para levar na igreja, irmãos. O manual é um livro de consultar. O manual é um livro de resolver os problemas internos. Acompanhem bem este assunto. Os fariseus compilaram um livro para organizar as suas leis com o objetivo de organização. Em 1882, na Conferência Geral, surgiu a ideia de organizarem um livro que é chamado Manual da Igreja. Por quê? Se acompanhar bem a leitura e vais fazer bem, vai repetir a leitura com o teu manual, diz que anualmente o Conselho da Associação Geral reunia
para programar as leis que para organizar a igreja. Mais tarde, em 1882, votaram que deve se organizar um regulamento para que este regulamento possa ser o orientador para a congregação. E aqui diz assim: pela primeira vez quando se votou este processo, disse que a iniciativa era para que as leis formadas, os regulamentos adotados, fossem imperativos para o governo da igreja, fossem imperativos para organizar a igreja. Vamos parar aí. Aqui o manual está dizendo aqui: este livro surgiu com o objetivo de ser imperativo. O irmão está acompanhando bem este termo? O livro surgiu com o objetivo de organização, mas que aqui diz que é imperativo. Para o irmão compreender bem esta palavra imperativa, me acompanha outra vez, vira a página, vamos, página 18, depois aqui tem página 19, na página 19, eu vou tomar aqui a leitura, na página 19, no segundo parágrafo. Acompanhe bem, estamos a falar que o manual, quando surgiu, eles disseram que este livro tem que ser uma norma para a religião, tem que ser uma norma para a igreja, mas com o objetivo imperativo de organização. Agora vais entender bem por que eles disseram que é imperativo. Então, presta atenção. Diz assim: as normas e práticas da igreja se baseiam nos princípios das escrituras sagradas. Ok. Esses princípios ressaltam pelo espírito de profecia. Estão expostos neste manual da igreja. Ok. Presta atenção. Devem ser adotados em todas as matérias relativas à administração e ao funcionamento das igrejas locais. Ok. Escutem agora o que vou ler aqui na página 19. Não deve ser feita nenhuma tentativa para estabelecer padrões de discipulado ou para criar ou tentar impor regras ou regulamentos para o funcionamento da igreja local que sejam contrários às decisões adotadas pela Assembleia da Associação Geral, as quais estão demonstradas neste manual da igreja. Irmão, já ouviu? Aqui disse que, no princípio, lemos que o manual da igreja surgiu para ser como lei imperativa para a igreja. E aqui disse que não se deve alterar nada. Seu irmão acompanhando minuciosamente, vai encontrar aqui a liderança que criou o manual está reclamando, está dizendo, está advertindo que ninguém deve surgir com uma sua ideia dizendo que eu quero que aqui se mude. Ninguém deve surgir para dizer que aqui tem que ser assim, aqui tem que ser assim. Por quê? Porque este livro é um livro obrigatório, é um livro imperativo para que a igreja cumpra a ordem da Associação Geral. Ok, vamos pegar o manual, vamos colocar aqui. Agora vamos começar um bocadinho. Eu vou buscar a lição da Escola Sabatina, a lição face, para vermos o que a lição face nos mostra quando a esta questão. Presta atenção, diz o seguinte, lição número 3, pensamento principal da lição da semana. Lição fácil. Os que têm a lição fácil. Vamos lá ver. Diz assim: qualquer ensinamento que não se enquadra nas escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Foi a palavra de Martinho Lutero quando estava em confronto com o Vaticano. Martinho Lutero descobriu que a verdade é a Bíblia. Martinho Lutero descobriu que somente com a Bíblia é possível nós seguirmos Deus. Ele olha pelo quadro religioso, olha pela liderança romana,
a Bíblia não se fazia sentir. Automaticamente, somente se fazia sentir aquilo que eles achavam. É a razão pela qual ele levanta e disse: qualquer palavra, qualquer mensagem que não se enquadre nas Escrituras Sagradas deve ser rejeitada. Nós estamos na lição. A lição perguntou no sexto dia quais são algumas das tradições que nós adventistas seguimos. E nós ouvimos a história do manual. Os outros compilaram um livro com o objetivo de não esquecer as suas leis para a organização. Os adventistas do sétimo dia, em 1882, votaram a criação do manual da igreja com objetivo organizacional. E os irmãos ouviram na página 19, quando disseram que não deve haver alteração naquilo que a Associação Geral compilou. E aqui a Bíblia diz que tudo que não está escrito na Bíblia deve ser rejeitado. Ainda vamos analisar. Será que o irmão acha que tudo que está aqui neste livro é inspiração divina? O irmão acha que tudo que está neste livro é inspiração divina? O problema de você é ouvir e se analisar. O problema de você é receber um livro, porque é o livro da organização, você não lê a introdução para compreender a função do livro. O livro, o manual da igreja, nos mostrou que este livro é imperativo para organizar a igreja. Não ouviste a leitura? Vai comprar e leia minuciosamente, para não me criticar. Eu surgi para poder despertar todos que dormem no momento de olhar, porque a verdade tem que ser dita. E a verdade é só para quem quer. Jesus falou para todo mundo, mas ele diz assim: quem está cansado deve vir. Quem está cansado? Ele não disse que todos vindem. Ele disse assim: a salvação é para todos, mas aquele que quer deve vir. E Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você, quantos dias que passaram, quantos anos que passaram, ou então, um bem dizer, quanto tempo você aderiu à doutrina adventista? Quando você aderiu à doutrina adventista, entraste porque ficaste convencida com as palavras que eles disseram, ou compreendeste Jesus dentro desta doutrina? Eu sou adventista do sétimo dia. Não me confunda. Eu sou adventista do sétimo dia. Mas quando eu entendi que o Adventista do sétimo dia é um movimento que surgiu com o objetivo de corrigir o mundo, me coloquei na posição de corrigir o mundo e fazer a minha parte. Porque a Bíblia diz que cada um faça a sua parte. Se o pastor da tua igreja nunca te explicou o objetivo do manual, só está a te explicar a ação do manual. Se o ancião da igreja nunca te explicou o objetivo do manual, se calhar também não sabe porque não lhe ensinaram. Se o monitor da tua classe, na tua igreja, nunca te explicou o objetivo do manual, eu levantei para te mostrar, você próprio ler e compreender o objetivo do manual. Não é o Estúdio A Voz da Profecia que editou este livro. O Estúdio A Voz da Profecia só está tomando parte para pegar esta informação, para te fazer chegar, porque você está na câmara escura. Você precisa sair da câmara escura para compreender as verdades que Deus te mostra, para não estar a dormir, a continuar dormindo no momento de olhar. Ok. Este livro é o livro manual da igreja. E nós olhamos na leitura a dizer que é um livro imperativo. Se é um livro imperativo, então ainda vamos parar. Mas lá encontramos outra passagem que ninguém deve tomar a dianteira de alterar alguma coisa aqui, fora da autoridade da Associação Geral. Agora vamos voltar no Mateus 15. Os fariseus a condenar Jesus, que os seus discípulos estavam a comer sem cumprir a lei dos anciãos. E Jesus diz assim: por que vocês transgredizem a lei de Deus? Vocês transgredizem a lei do meu Pai através das tradições dos vossos pais. Queridos, é um grande problema. Agora quero te advertir. Agora quero te dirigir uma advertência, querido irmão.
se você é adventista do sétimo dia, naquele dia quando foste batizado, o certificado que te deram lá por detrás está escrito aqui, ide a todo mundo. E no contexto do adventismo, o adventista surgiu para poder mostrar as verdades ao mundo, porque o mundo está embriagado com as doutrinas. O adventista tem uma bem-aventurança, porque além da Bíblia que todos têm, Deus lhes mostrou uma senhora chamada Helena White, com tantas verdades que ela comentou a partir da Bíblia Sagrada, e que tu tens a oportunidade de ter esses livros todos. Eu já te adverti na lição passada que esses livros não servem para substituir a Bíblia, apenas são comentários que te dirigem na Bíblia. Por isso que ela própria dizia que é a luz menor para te dirigir à luz maior. Querido, compreenda bem esta situação. Agora você, depois de ler Mateus 15, vai ler Marcos capítulo 7, para você ver mais ou menos, para você ver como era a atitude dos fariseus. Valorizavam mais as suas doutrinas do que aquilo que Deus disse. A lição perguntou, é que também hoje os adventistas têm uma tradição. Perguntou quais são as tradições que a igreja adventista segue. E nós lemos o manual da igreja, encontramos que, afinal de contas, a tradição que as tradições que a igreja adventista segue hoje, no lugar daquelas tradições que os fariseus compilaram, é este livro, que depois de tanto oralmente falarem, acharam que tinha que ser, botar um livro. Conforme os fariseus também oralmente falavam, depois compilaram o livro. De igual modo, a Conferência Geral anualmente reunia para adotar os mandamentos. Mais tarde votaram para elaborarem um livro que dura 5 anos. De 5 a 5 anos tem que ser corrigido, o livro da organização. Agora vamos parar. Desde o momento que nós falamos, nós não acusamos o manual que este é um livro do diabo. Nós não falamos isso. Presta atenção. Compreenda bem o assunto. Será que neste manual, neste livro imperativo que foi escrito para dirigir você, será que tem algumas coisas que estão em contradição com a Bíblia? Será que tem algumas leis que ultrapassaram em cima da lei de Deus, como aquele livro que os fariseus compilaram, tinha leis que ultrapassaram acima da Bíblia? Será que aqui neste livro compilado pela Igreja Adventista para dirigir você, também tem leis que ultrapassam a Bíblia? Está no ar esta preocupação. Nós continuaremos com essas lições para poder desmascarar todas as coisas que o mundo hoje embriagou com elas o povo. Nós estamos disponíveis. Não interessa as consequências que vêm para nos assustar, para nos atormentar. Nós estamos disponíveis para pregar este Evangelho e desmascarar todas as doutrinas antibíblicas, porque o tempo está no fim. As pessoas precisam decidir para compreender a verdade divina. Para terminar, eu vou dar um exemplo para que tu entendas bem, porque eu te dei já a tarefa. A tarefa é, este livro que foi compilado pela Igreja Adventista, você analisa, você aciona. Não aceita só levar o manual da igreja, sem compreender o que o manual é, irmão ancião. Não faça perder o povo com o manual. Aqui ouvimos que o manual não foi feito com o objetivo de desviar o povo, foi feito com o objetivo de organizar o povo. Mas aqui também a Bíblia nos diz que tem que ter muito cuidado com essas leis que dirigem a igreja, para ver se não se igualam também com as leis dos fariseus que ultrapassaram o que Deus disse. Isso é mais complicado. Ok, já te adverti. Pega o teu manual, analisa, porque depois vamos nos encontrar outra vez para poder procurarmos buscar se aqui tem coisas que atrapalham a igreja ou não. Mas antes de tudo,
Eu quero ler contigo o livro de Isaías capítulo 10 para você ter o cabeçalho e o rodapé da pesquisa que você vai fazer no manual da igreja. A tarefa é analisa o manual da igreja se tem as leis que ultrapassam o assento do Senhor. Mas buscando a introdução de que este livro foi feito para ser um livro imperativo para a igreja, leste na página 17. Eu vou tomar aqui a leitura, o livro de Isaías capítulo 10, para você ter uma noção de como vai se basear a tua pesquisa. Isaías capítulo 10 diz o seguinte: ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo e para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Aqui a Bíblia está dizendo que aqueles que escrevem leis devem ter muito cuidado, porque eles não devem escrever leis que oprimem o meu povo. Toda lei escrita para a organização de uma determinada religião deve ser revista, deve ser revisada. Se lá tiver uma lei que oprime os filhos de Deus, esta lei deve ser retirada. É por isso que eu disse, analise bem o teu manual. Se neste manual encontrar algumas leis que oprimem o povo de Deus, então escolhe lá o que a Bíblia aprova. O que a Bíblia não aprova é chamada tradição dos anciãos, é chamada lei e preceitos de homens, conforme nós lemos na lição do terceiro dia, onde encontramos tradições dos anciãos, e no quarto dia os preceitos dos homens. São esses preceitos que hoje estão a interromper as religiões. Alguém levanta para falar a verdade, o ancião escuta esta verdade, o pastor escuta esta verdade, ele sabe mesmo que isto é verdade que ele falou porque mostrou na Bíblia, mas ele recorre automaticamente no livro compilado para a organização. Ele olha, não, este assunto que você está falando está certo mesmo. Mas só que a organização diz assim, ali já está a ultrapassar o que Deus disse. Eu vou dar rapidamente 2 exemplos práticos para você compreender melhor e ter já uma noção para você avaliar o teu manual da igreja. Muito obrigado. Certo dia Jesus, ao ensinar os seus discípulos, ensinou a orar assim. Mateus capítulo 6. Acompanha o que Jesus ensinou. Porque vou dar 2 exemplos. O primeiro exemplo é a oração. Aqui Jesus orienta. Diz o seguinte. Oração modelo. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois se alegram orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Jesus adverte, Jesus ensina um modelo da oração. Ele diz assim: quando vocês orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas. Mensagem excluída, volume 2. Está aqui. Mensagem excluída, volume 2. Espírito da Profecia, comentário da White. Acompanha na página 312. Quando é oração a Deus, a posição indicada é prostrado de joelho. Tanto no culto público como no particular, é nosso dever prostrar-nos de joelho diante de Deus quando lhe dirigimos nossas petições. Irmãos, aqui a Bíblia diz que quando orar não fiqueis de pé como os fariseus faziam. É Jesus que falou. Ele não vai te pegar este texto que explica a você, tanto no culto público como no culto particular, a nossa posição deve ser ajoelhar. Se nós tivesse, pela próxima nós falaremos, mas aqui vamos terminar por aqui, neste exemplo.
Jesus ensinou que a oração de pé na sinagoga é hipocrisia. É Jesus que ensinou. E aqui Helena White comentou. Você aparece aqui, sabes que a Bíblia diz que orar de joelho é a ordem de Deus. As lições da escola sabatina que passaram no passado, se calhar em 2010, 2011, repetiram tanto quando falou da questão de adoração, que se quisermos ser ouvidos e considerados por Deus, temos somente que ajoelhar. Aqui não está a dizer que a oração de pé é pecado. Sublinha. Quando a questão de adoração, a Bíblia orienta, na sinagoga não se deve orar de pé. Na sinagoga. A oração de pé pode surgir numa circunstância. Porque você pode correr e orar. Você pode andar e orar. Pode dormir e orar. Mas circunstancialmente. Significa que, dependentemente da circunstância, onde você se encontrar, você pode orar qualquer dia, no próximo debate, ou no próximo estudo, nós vamos explicar bem isso. Mas hoje só temos a base para dizer que a oração que a Bíblia orienta é a oração de joelho. Agora, e nós lemos na Bíblia, cuidado com as leis que oprimem as pessoas. Deus deu a norma. Mas quando no meio desta doutrina bíblica surgiu uma doutrina que vem do livro imperativo, eu nunca li nenhuma parte neste livro a dizer que a igreja tem que orar de pé na última oração. Ainda nunca cheguei lá. É possível que o irmão já leu este livro e chegou neste ponto. Eu gostaria que ligasse para mim, porque eu dei já os terminais. Ligasse para mim para me mostrar a página, que é para eu ter também uma noção que, afinal de contas, o manual da igreja disse que temos que orar de pé. Eu só tenho escutado nos líderes da igreja que a última oração tem que ser de pé. Mas você está escrito no manual onde eu nunca li. Mas eu, neste momento, prefiro ainda me apegar no livro sagrado, onde Jesus está dizendo que quando você ora na sinagoga não fica de pé. Eu estou nessa posição porque é Jesus que está falando. Ok. Vamos analisar o nosso manual. Tudo que encontramos neste manual que não está de acordo com a Bíblia é a tradição dos anciãos. E a Bíblia diz que não invalide a palavra de Deus com as tradições dos anciãos. Ok. Este é o ponto número 1. Temos o segundo exemplo. O tal manual da igreja que dirige a igreja falou alguma coisa muito importante na página 52. Acompanha-me. Página 52. Para vermos qual é o paralelismo que existe entre a lei da Bíblia e aquilo que a tradição diz com aquilo que os homens acham. Diz assim: combate, estou a falar sobre o rebatismo. Esse é o segundo ponto. Com base nos ensinamentos bíblicos e na orientação da White, o rebatismo deverá ocorrer apenas em circunstâncias especiais e deverá ser relativamente raro. Administrar o batismo repetidamente ou com motivação emocional deprecia seu significado e representa a incompreensão da solenidade e significado que as Escrituras atribuem. Um membro cuja experiência espiritual se tornou fria necessita de um espírito de arrependimento que o conduzirá ao orientamento e reforma. Essa experiência, presta atenção, será acompanhada pela participação na cerimônia da comunhão para indicar uma purificação renovada e comunhão no corpo de Cristo, fazendo com que o rebatismo seja desnecessário. Este livro é muito bom. Este livro é muito bom. É por isso que há coisas que aqui está bem explicado, mas os condutores cegos pegam no assunto que já está explícito, aumentam lá o que é dele e depois fazem a aplicação na igreja, dizendo que o manual disse, o manual disse. É verdade que neste manual vai encontrar outras ideias dos homens também. Mas aqui ainda, neste momento, nos encontramos diante da verdade. Para que seria o rebatismo? O que é o rebatismo? Será que o rebatismo tem base nas Escrituras? O rebatismo tem base nas Escrituras? Você, ancião, que está ensinando as pessoas para ir ao rebatismo, compreendeste mesmo que isso tem lógica na Bíblia ou estás a fazer porque o pastor disse?
Chegou a hora para você entender a realidade bíblica. Não atrapalhe a igreja com as vossas ideias. Busque na Bíblia para que a Bíblia seja o único orientador. Certo dia, o apóstolo Paulo ensinou-nos 10 discípulos de João que foram batizados por João. Estou resumindo no livro de Atos 19. Esses elementos foram batizados nas águas pelo João Batista, símbolo de arrependimento. Mas certo dia, quando se encontraram com Paulo, ao ouvir falar do Espírito Santo, eles ficaram interessados a compreender o Espírito Santo. E Paulo lhes perguntou: vocês já ouviram falar do Espírito? Eles disseram que não, nós nunca ouvimos falar do Espírito. Depois de ele explicar e compreender, disse a Bíblia que Paulo impôs-lhe as mãos, orou e foram batizados pelo Espírito Santo. Este capítulo hoje tem sido muleta para aqueles que defendem o rebatismo na igreja. Querido, a Bíblia não diz que esses 10 homens iam adulterar ou transgredir o sábado. Diz que eles foram batizados já pelo batismo do arrependimento. Decidiram e Paulo impôs as mãos. A Bíblia em nenhuma parte disse que Paulo foi com ele até num tanque ou num rio, para lhes repetir. Não diz assim. A Bíblia diz que orando e disse que hoje vocês fostes imputidos pelo Espírito Santo. Prezado irmão pastor, prezado irmão ancião, não desvie os pensamentos dos ouvintes com uma ideia que a Bíblia não aprova. O livro Hebreus Evangélico disse que todo pastor que não estuda a Bíblia está cometendo. Por quê? Porque ele vai ensinar aquilo que ele acha, não vai ensinar o que Deus disse. É a razão pela qual nós surgimos para poder mostrar as verdades que você ainda nunca ouviu. Porque se calhar lá na igreja ninguém está falando. Mas aqui apareceu alguém como maluco para poder espelhar todas as verdades profundas. Presta atenção. A verdade tem que ser revelada como ela é. E Deus está procurando aqueles que querem defender a verdade conforme ela é, para poderem se ajustarem no conjunto daqueles que serão imputidos ao Espírito Santo com alto clamor para poder terminar com esta obra. Eu vou terminar com esta palavra, mas eu convido os irmãos para abrir o livro Grande Conflito. O Grande Conflito, no capítulo 35 e o capítulo 38, nos mostra uma verdade que vamos terminar com ela o nosso estudo de hoje. Mas os irmãos fiquem mesmo atentos, porque o assunto é tão sério e requer pessoas dispostas para enfrentar as consequências, porque isso trará consequências, mas não estamos disponíveis. Por quê? Certo dia, Paulo dizia assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 1, disse que eu não fui eleito com homem algum, e não fui também consagrado com homem algum. Jesus me chamou, me elegeu e me consagrou para poder pregar esta verdade. É a nossa posição, queridos. É a nossa posição. Vamos ouvir o que a serva do Senhor, o que Helena White, ao comentar este assunto que a Bíblia orienta, fala. Joel capítulo 2, versículo 28, Deus disse que eu inspirarei o meu espírito para que os filhos e as filhas profetizem. E nós temos ouvido que muitas das vezes na igreja adventista, o ministério pessoal, ao invés de quando dá seminário de capacitação, ele diz assim: os que vão terminar a obra do Evangelho são os obreiros. E eles não explicam taxativamente como é que Deus vai usar essas pessoas. Eles só dizem que os que vão terminar a obra missionária são os obreiros. Mas como? Agora chegou a hora. Apareceu um maluco para te explicar como é que a Bíblia orienta e como é que a Bíblia vai usar esses elementos obreiros. Presta atenção. Capítulo 38, o livro Grande Conflito. O título central, o último convite divino. Eu gosto muito deste tema, porque tem advertências profundas. Presta atenção. Diz assim: assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo. Ao chegar o tempo para que ela seja dada com máximo poder, o Senhor operará por meio de humildes instrumentos, dirigindo a mente dos que se consagram ao seu serviço.
Os obreiros serão antes qualificados pela unção do Espírito Santo do que pelo preparo das instituições de ensino. Ainda vou parar aí. Este livro, quando foi escrito, você ainda não nasceu, nem eu me nasceu. Quando este livro foi escrito, nem a própria Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui em Angola não apareceu. Irmãos, vamos prestar atenção o que a doutrina diz, para não perdermos nas ideias dos homens. Aqui diz que quando chegar o momento que a mensagem tem que terminar, Deus não vai usar os que passaram nas instituições de preparação religiosa. Ainda vou parar. Quais são as instituições de preparação de ensino religioso? É onde? Todas as religiões têm os centros de formação teológicos. Se você vai na Igreja Católica, você vai encontrar um lugar chamado seminário, onde se prepara aqueles que se tornam padres. Se você vai na Igreja Adventista, vai encontrar também outro lugar chamado seminário, onde se prepara aqueles que vão ser pastores. Qualquer tipo de organização tem um lugar apropriado para se preparar aqueles que vão pregar o Evangelho de Cristo. Está tudo bem. E nós temos um preconceito, que somente aquele que passou nessa escola, depois de se formar, depois de receber a credencial, é o elemento ideal para ensinar o povo. Este conceito que gira em qualquer religião. Não, essa não é adventista, é qualquer religião. Mas aqui o comentário de Ellen White, com base ao Joel 2, que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, Ellen White está a dizer que, olha, não vos preocupeis que os que vão terminar a obra são aqueles que passaram nas instituições de preparação de ensino. Será que, irmão adventista do sétimo dia, até aqui, estás com o preconceito que só aquele que passou no bongo é que pode pregar o Evangelho? É isso que está dizendo. Aqui não vem palavra bongo, porque este livro não foi escrito para Angola, foi escrito para o mundo. Agora você faz a tua aplicação. Preparação de ensino religioso. Você até aqui está com o preconceito de que só os que passaram no bongo, que têm as credenciais, é que podem pregar o Evangelho? Se estás com este preconceito, chegou a hora. Chegou aqui um maluco para te mostrar a verdade. Está aqui. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhe dá. Os pecados de Babilônia serão revelados. Os terríveis resultados da imposição das regras da igreja pela autoridade civil, as incursões do espiritismo, dos furtivos mais rápidos progressos do poder papal, tudo será desmascarado. Queridos, é pena. Estamos numa lição, num comentário muito importante. Aqui diz que quando chegar a altura de Deus terminar esta obra, Ele não vai usar somente aqueles que passaram nas escolas religiosas. Se for aqui em Angola, não vai usar só aqueles que passaram no pão. Não. Deus vai usar aqueles que se colocam em Deus, aqueles que se consagram ao serviço de Deus, aqueles que entram voluntariamente na obra. Deus vai lhes incutir o Espírito Santo e eles falarão toda a verdade que virá do céu. Falando toda a verdade que virá do céu, aqui diz que eles vão ter que desmascarar tudo aquilo que se incutiu dentro da igreja, que vem da autoridade civil, que vem do Papa. Anda, sublinha. As leis civis que vieram dentro da organização terão que ser desmascaradas. Sublinha mesmo esse ponto. Diz que as leis do papado, também que se meteram no povo de Deus, terão que ser desmascarados. O irmão pensa que esta tarefa é uma tarefa leve? Já analisaste esses dois pontos que aqui vieram? Pensa que são tarefas leves? Pensa que você com medo vai conseguir cumprir este ponto? Certa vez Jesus dizia que todos os tímidos não vão no céu. Os tímidos não vão no céu.
É por isso que Jesus falou que os tímidos vão no céu. Porque a última mensagem requererá homens dispostos que não tenham medo para desmascarar todas as verdades escondidas. A igreja hoje se aliou com o Estado, de maneiras que até as festividades civis se incutiram também dentro da igreja. É isto que aqui o grande conflito está a dizer. Os verdadeiros que Deus vai usar no fim terão que mostrar no ancião e no pastor que, pastor, esta lei é civil, não é religiosa. Ancião, esta festa que nós estamos a comemorar aqui, esta faz parte do Estado, não é da igreja. E você já chegaste até ali? Ou tens medo de falar essa verdade? Ainda tem outra. Quais são as obrigações do Papa que entraram dentro da igreja? Quais são? Todas as coisas que vieram de Roma têm que ser desmascaradas. Estamos no prato mais quente. Irmãos, eu te dou a tarefa. Mais uma tarefa. Leia bem capítulo 8 de Daniel e capítulo 9 de Daniel. Depois de encontrar o contexto geral, tu vas encontrar uma ponta pequena que veio dos 4 generais que vieram do poder, que era o Alexandre o Grande, onde vamos encontrar Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. No reinado desses elementos, ao combater-se por causa do poder, quando Seleuco fica com a vitória, disse que no reinado Seleucida, reinado Seleucida significa é o tempo da governação de Seleuco. Dentro deste reino também houve outras revoluções, onde apareceu Antíoco Epifânio, presta atenção, que foi conversar e convencer os sacerdotes de Israel para poder começar a sacrificar os porcos, que era o ritual da Grécia. E a partir do momento que o povo de Israel, por intermédio da sua liderança, os sacerdotes, aceitaram que o porco fosse sacrificado, a abominação entrou no lugar santo. E Jesus, advertindo isto, quando no livro de Mateus 24, versículo 15, diz assim: quando verdes a abominação que falou o profeta Daniel, Jesus estava se referindo em Daniel 8. Quando vocês verem que aquela profecia que falou Daniel está no lugar santo, que ele entenda. No tempo passado era porcos mesmo, porco, animal, sacrificado no lugar da ovelha. No tempo de hoje, quando alguém traz uma mensagem em frente, que esta mensagem não se enquadra nas escrituras sagradas, é um porco que ele colocou no altar. Agora eu vou perguntar: quantos porcos você tem recebido em cada sábado? Quantos porcos que hoje os sacerdotes trazem no lugar santo? Nós só estamos a resumir, porque vamos terminar já com esta conferência. Os próximos estudos falaremos tudo quanto a esta situação. Mas eu te dou a grande responsabilidade, querido irmão. Liga, não tenha receio. Os telefones daqui estão 24 sobre 24 para atender qualquer um que queira nos incomodar, para nos criticar. Nos critica nisso que estamos a falar, porque nós temos base literal para poder até mostrar as verdades profundas. A verdade de Deus, a verdade não é da voz da profecia, a verdade não é do Américo, a verdade é de Deus. A razão pela qual nós surgimos para pregar a verdade que está escrita na Bíblia, para que quem quer ser salvo adira. Quer ser salvo? Então fale. Não é pagar nada, é só se entregar a Jesus e depender dele. Dependendo dele, excluirás as tradições dos homens. Depender dele, somente Jesus, unicamente Jesus, que falará na sua vida. Eu termino por aqui. Falamos muito, baseamos ali,
baseamos além, com o objetivo de buscarmos o assunto que a lição número 3 nos disse, quando aos preceitos dos homens. Buscamos um bocadinho lá para procurarmos saber, para procurarmos mostrar aquilo que a Bíblia orienta. Mas eu vou terminar, não seja, aguenta só um bocadinho mais, eu vou terminar com uma citação que a Bíblia disse, que o livro Parábola de Jesus disse. As tradições dos homens vão seguindo. Mas Jesus, quando veio neste mundo, como já encontrou as tradições, ele ensinou uma verdade dessas tradições para corrigir os fariseus daquele tempo. É a razão pela qual Jesus chama homens e mulheres disponíveis para pregar a verdade sem misturar a tradição, para que possa ser corretora das tradições de hoje. Mas toma nota, porque eu vou terminar com algo surpreendente. Presta atenção. Página 304 no livro Parábola. A lei de Deus não misturada com tradições humanas foi apresentada por Cristo como grande padrão de obediência. Isto provocou a inimizade dos rabinos. Tinham colocado ensinos humanos acima da palavra de Deus e de seus preceitos desviaram o povo. Não quiseram ceder a seus próprios mandamentos para obedecer às reivindicações da palavra de Deus. Quando Cristo veio apresentando à nação as reivindicações de Deus, os sacerdotes e os anciões lhe negaram. Eram responsáveis pela rejeição de Cristo e os resultados que se seguiram. Em nossos dias não operam as mesmas influências? Não estão os mestres religiosos desviando os homens dos claros reclamos da palavra de Deus? Em vez de educá-los na obediência a Deus, não os estão educando na transgressão de muitos púlpitos das igrejas? O povo é ensinado que a lei de Deus não lhe é obrigatória. Exaltam-se tradições, ordenanças e costumes humanos. Queridos, a Bíblia é muito clara. Queridos, no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 10, há uma palavra importante que eu não queria terminar sem ler este capítulo, porque é muito importante para você. Sublinha mesmo isso. Nós não estamos a ser muito longo para poder nos exibirmos. Estamos a ser muito longo porque temos um zelo para que você compreenda todas as verdades que a Bíblia nos inspira. Mas a verdade é uma. Como cada tempo é outro tempo, hoje vamos terminar por aqui. Mas não te esqueça de Hebreus 13. Onde eu vou ler? 13:10. Nós possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o santo dos santos, como a oferta pelo pecado. Jesus igualmente sofreu fora da porta da cidade. Versículo 13. Saiamos, portanto, ao encontro dele, fora do acampamento, levando a ação que ele suportou. Este capítulo, em resumo, está a dizer o seguinte, queridos: se você se levantar para seguir o que Jesus disse, o que Jesus disse? Jesus disse aquilo que eu acabei de ler, aquilo que a Bíblia nos mostrou, é que ele veio para corrigir a tradição da religião. Jesus veio para corrigir os anciãos, os sacerdotes, para se colocar na sua doutrina, mas eles iraram-se com ele. É a razão pela qual aqui a lição do quarto dia disse que os homens agarram nos seus preconceitos e eles criam guerra com aqueles que lhes mostram que estão errados. E aqui a Bíblia nos disse que quando você se posicionar a defender a verdade de Cristo, terás que passar na mesma humilhação que Jesus passou. É por isso que Jesus disse que os tímidos não vão no céu. Você que é tímido em pregar o Evangelho de Deus, é melhor só abandonar. Se você é tímido em testemunhar Jesus, é melhor só abandonar. É melhor que comece a fumar, comer tudo que você quer, porque já não vai no céu. O que é que importa gastar tempo na igreja, no trabalho, aonde é quando que você já não está disponível a defender a verdade de Deus? Aqui a Bíblia disse que aqueles que vão se disponibilizar em defender a verdade são aqueles que irão até diante do altar onde Jesus morreu para estar diante da sombra da morte de Cristo. Então, é a razão pela qual aqui disse que temos que sair
mas temos que saber que vamos carregar o vitupério de Cristo. O vitupério de Cristo significa a perseguição que Cristo teve, o sofrimento que Cristo teve, vai vir a você se você levantar para pregar o Evangelho. E você está disposto para isso? Está disponível para pregar o Evangelho sem interessar pelas consequências? Se está disponível pregando o Evangelho sem interessar pelas consequências, seja bem-vindo a este quadro, porque nós já nos posicionamos nesta. Precisamos nos ajuntar, nos agrupar, não assim, diz o Senhor. Eu não estou a dizer que devemos nos ajuntar para criar mais um movimento. Não, presta atenção. Vamos nos ajuntar na doutrina de Cristo. Se ajuntar na doutrina de Cristo é algo muito importante, porque Jesus falou com a mulher samaritana que nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, mas é em espírito e em verdade. Precisamos que você e eu vivamos online pelo Espírito Santo, vivamos online na doutrina de Cristo, porque Jesus, quando orou no livro de São João 17, disse que, ó Pai, espero que eles se unam conforme eu estou unido contigo. O que nos une é a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo é a Bíblia Sagrada, não os livros compilados pelas organizações, porque os livros compilados pela organização têm leis opressoras, aquelas leis que a Bíblia diz que há daqueles que montam leis opressoras. Seja feita a vontade do Senhor, esperamos que Deus te abençoe mesmo, te ilumine mesmo, para que esta série de conferência não sirva para ti como um espetáculo, para que esta série de conferência sirva para ti um passo para compreender as verdades profundas, porque nos encontramos no tempo em que precisamos sair e desmascarar todas as astúcias segundo o auxílio do Senhor. Seja feita a vontade do Senhor, esta é a minha oração. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado.